Olá, bem-vindos. Isto é Realpolitik e eu sou o Rui Alberto Silva. Convenhamos que os últimos tempos têm sido agitados em termos de política internacional, em especial no que diz respeito a conflitos armados. Para além da guerra da Ucrânia, que todos diziam que iam ser rápida, eu inclusive, e que se estende dia depois de dia, mês depois de mês, até já ano depois de ano, juntou-se o conflito na faixa de Gaza e depois o intensificar dos ataques úteis do Iémen às rotas comerciais do Mar Vermelho, em especial e especificamente as que envolvem navios e cargas ocidentais. A tudo isto acrescenta-se a continuidade e mesmo o aumento da atividade no Sahel, em África, que, a efetivar-se o controle terrorista desta zona, permitiria que ambas as margens do Mar Vermelho, logo o acesso ao Canal de Suez, ficassem fora de controle, mas também, através da Mauritânia, o controle do acesso ao Golfo da Guiné. Assim, o controle do Sahel põe em risco as duas rotas que ligam o Índico-Pacífico ao Atlântico. Tanto a rota do Canal de Suez, como também a dispendiosa, mas ainda praticável, rota do Cabo, que contorna todo o continente americano. E o que é que tudo isto tem em comum? Duas coisas. Primeiro, envolvem interesses ocidentais, especialmente dos Estados Unidos, e segundo, tem como principal motivador e dinamizador o Irão. E porquê de tudo isto? As razões de base são antigas, muito antigas, remontam à década de 70 do século XX, quando o regime do Shah, Reza Pahlavi, um dos principais aliados dos Estados Unidos, em especial na luta anticomunista, caiu e se instituiu a teocracia iraniana com o poder dos ayatollahs. Em 1979, as coisas não correram propriamente bem entre o primeiro ayatollah, Khomeini, e os Estados Unidos, tendo muitos americanos ficado reféns durante longo tempo em Teherão, no Irão. E desde aí, as relações só se têm deteriorado. Durante algum tempo, os Estados Unidos travaram uma guerra por procuração, a Guerra Irão-Iraque, entre 1980 e 1988, em que os dois blocos, americano e soviético, se confrontaram, com os Estados Unidos a apoiar o regime do Iraque e de Saddam Hussein, o que depois se tornou inimigo e foi derrubado, perseguido, capturado e executado pelos mesmos Estados Unidos, e a União Soviética, que apoiava o Irão. O fim da guerra acontece como consequência direta do início da derrocada do bloco soviético. Claro que o Irão saiu fragilizado desta situação, pois é o seu aliado que capitula. No entanto, as relações entre Teherão e Moscovo mantêm-se boas e estáveis até hoje, como sabemos. É que o Irão tem uma posição muito delicada em termos geopolíticos. Embora islâmico, é um país xiita, enquanto todos os outros estados da região são sunitas. Por isso, o Irão não tem aliados naturais mesmo entre os países da mesma religião, que na zona, como sabemos, é o fator congregador e de manutenção da estabilidade entre as nações. Para além disso, está próximo de Israel, que de bom grado derrubaria o regime teocrático para lhe colocar lá um regime mais favorável. Para além de mais, há o eterno inimigo americano. E isto num país que inspira a cobiça do mundo, pois detém uma das maiores reservas globais de petróleo e tem um posicionamento geográfico que o torna extremamente relevante, logo apetecível em termos geoestratégicos. Em resumo, todos o querem controlar de um modo ou de outro. O Irão
é o país que todos querem. Mas o Irão está sozinho e assim tem de manter a sua soberania, a sua segurança, a sua relevância e influência, pois é o único modo de sobreviver, tanto enquanto nação como enquanto regime. Depois do fim da guerra e do apoio da União Soviética, o Irão tentou tentar o seu próprio programa nuclear. De facto, de ter arsenal nuclear é sempre uma garantia, um fator fortemente dissuasor para que outros países não tentem alguma coisa contra um regime. Veja-se o caso do Paquistão e da Coreia do Norte, que se não tivessem armas nucleares, quase de certeza já não existiriam. Tantos e tão fortes são os seus opositores e inimigos. Mas vários reveses, a incapacidade de aceder a tecnologia e a material nuclear suficientemente puro, necessário para concretizar uma arma nuclear funcional, a várias e muito bem sucedidas ações de sabotagem, especialmente por parte da Mossad, não, ou ainda não, tornaram possível que o Irão tivesse a sua própria arma nuclear. Mas com a guerra na Ucrânia, o Irão viu uma oportunidade. Com os Estados Unidos quase a sustentar o conflito que em rigor provocaram, com uma política interna feita em pedaços e com umas eleições presidenciais a aproximar-se, com uma disputa que se adivinha caótica e altamente desgastante para o prestígio e estabilidade americana, o Irão viu a sua oportunidade de ouro e tomou uma ação estratégica antiga, mas muito eficaz. Quanto mais fraco está o inimigo, mais fácil é de o derrotar. Mais, o inimigo pode ficar tão frágil que se atinja o zénite absoluto do sucesso na guerra. Qual é? Vencer sem lutar. É isto que o Irão está a fazer. A criar, apoiar e incentivar, sem, no entanto, se envolver diretamente, vários conflitos dispersos, contínuos, contra aliados e interesses norte-americanos. E os Estados Unidos têm que intervir em todos. Tiveram de apoiar Israel depois do ataque do Hamas. Têm de proteger as rotas do Mar Vermelho. Têm de continuar a apoiar a Ucrânia, que está numa situação cada vez mais dramática. Têm de manter alguma estabilidade no Sahel. E tudo isto ao mesmo tempo, e tudo isto a passar uma crise económica e social, tudo isto com um presidente enfraquecido e um candidato republicano, quem mais que Donald Trump, a ser o primeiro a apontar as fragilidades e lacunas do sistema. Como não fosse suficiente, os Estados Unidos estão fortemente pressionados em manter a sua influência, pois sabem que na primeira oportunidade a China, que como sempre espera na sombra o momento certo para atacar, o fará com toda a força e astúcia e vencerá a guerra comercial, colocando os Estados Unidos numa posição muito, mas muito delicada em termos globais. Depois, claro, há todo o património de imagem e prestígio dos Estados Unidos em relação à comunidade internacional e ao seu nível de influência. O que será do orgulho americano se Putin vencer o conflito? Se a titânica frota americana não conseguir manter a sua marinha mercante no Índico-Pacífico? Se Israel não conseguir impor ordem na faixa de Gaza e ter de ceder? Se a China conseguir impor a sua hegemonia comercial no Indo-Pacífico, ficando os Estados Unidos completamente reféns das decisões de Pequim? Torna-se notório que os Estados Unidos é uma potência sem poder, um tigre de papel, que só diz que faz, mas quando tem que o fazer, fracassa a todos os níveis. É este desgaste que o Irão, por certo com o apoio da Rússia e da China, está a conseguir. Toda esta situação, se em termos morais é uma catástrofe, pois estamos a falar de um Estado opressor, déspota e tirano a vários níveis, poder levar a melhor e vencer Estados de direito democrático, temos que convir que do ponto de vista geoestratégico e político é absolutamente brilhante. Temo que conforme se forem aproximando as eleições americanas, outros episódios e focos de tensão
irão aparecer, deixando os Estados Unidos e os seus aliados cada vez mais divididos, mais assoberbados, mais fracos e mais vulneráveis. Pode-se contrariar este movimento do Irão e dos seus aliados? Perguntam vocês. Na minha opinião, agora é difícil. Teria sido mais fácil se o Ocidente não tivesse menosprezado o Irão, se não tivesse acreditado que as sanções económicas eram o bastante para controlar o regime de Teherão, se não tivesse, em suma, cometido o erro mais grave de toda a política. E qual é ele? Subestimado o inimigo. Agora, a única hipótese é criar prioridades e acudir a cada um desses focos de tensão segundo essas mesmas prioridades. Mas isso implica, obviamente, a diminuição do apoio e suporte a alguns destes centros de tensão e logo o aumento da sua exposição e vulnerabilidade e logo a possibilidade de danos avultados ou mesmo a derrota em algum desses pontos. Os Estados Unidos e aliados colocaram-se inocente e estupidamente numa situação que terão que optar pelo mal menor. O pior é que o menor de qualquer um dos males é suficientemente grande para causar danos profundos na estabilidade do Ocidente e na vida de todos nós. O que optar? Perder a Ucrânia ou o controle do Mar Vermelho, por onde passa 15% do comércio mundial e 70% do comércio com destino à Europa? O que é preferível? Uma vitória de Putin ou a vitória de grupos terroristas que controlam a África desde o Atlântico ao Índico? Seja qual for o resultado, os Estados Unidos já estão derrotados. E a Europa, mais uma vez, devido a esta subserviência quase ridícula aos americanos, está exposta, frágil, a pontos de agravar uma crise económica que já é profunda. Porquê é que nos colocamos de novo nesta situação? Porque deixamos que políticos inaptos e incompetentes, sem pensamento estratégicos, nos conduzam à crise depois de crise. Porque não impomos políticas que, de facto e estrategicamente, protejam a longo prazo os nossos interesses, a nossa estabilidade em termos globais. São perguntas ingratas, mas que tarde ou cedo teremos que responder e resolver. Espero que a tempo da única resposta possível não seja a nossa derrota, a nossa capitulação, a perda da liberdade, da democracia e dos direitos humanos. Deixo nos comentários, como é costume, o link para algumas obras de referência que acho fundamentais para quem quer aprofundar estes temas da política, da geopolítica, da geoestratégia. Relembro-vos que na Imperial Academy of Advanced Science tem todo um conjunto de cursos e mesmo de estudos avançados dedicados a estes temas e em que eu tenho a honra de ser professor. O link para esse programa está nos comentários deste vídeo. E assim ficamos por aqui esta semana. Não se esqueçam de subscrever este canal e se acharem que o vídeo vos foi útil, ponham um like que dá imenso jeito para a nossa promoção. E assim sendo, até para a semana.